Olá, trabalhadores e trabalhadoras da EBSER. Cumprimento a todos. Estamos aqui hoje para fazer uma conversa, né, sobre a situação atual que se encontra aí o nosso país, a, a rede de trabalhadores da EBSER, o acordo coletivo de trabalho, e estamos com alguns convidados, me apresentando para vocês, né, Gislaine Fernandes. Eu sou representante atualmente aqui do estado de Pernambuco, faço parte da mesa permanente de negociação e da Comissão Nacional de Negociação. Estamos hoje para essa conversa aqui com a gente, com o secretário-geral da CONDCEF, Sérgio Ronaldo. Temos também a presença de Pedro Armengol, que é da executiva da CONDCEF e da executiva da CUT Nacional. A representante Andréa Quintela, que é representante do Ceará. Temos também Carlos Chácara, representante do Espírito Santo. Marcos Trovão, representante do Maranhão. Então, hoje, nós pretendemos aqui conversar um pouco com vocês sobre toda a conjuntura que se encontra o serviço público diante dessa pandemia de Covid-19, que se encontra os hospitais universitários e também as condições de trabalho, né, dos trabalhadores da EBSER, e principalmente falar um pouco do nosso acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque no dia 27 de maio, a CONDCEF fez um ato em Brasília e, neste dia, protocolou na EBSER um abaixo-assinado contendo mais de 8.000 assinaturas dos trabalhadores da EBSER. E neste abaixo-assinado, nós tínhamos alguns pontos referentes às nossas demandas do acordo coletivo. E, para nossa grande surpresa, no dia 29, veio a resposta da EBSER referente a essas demandas. E uma resposta que não foi satisfatória, uma resposta que deixou a grande maioria dos trabalhadores indignados, porque demonstra a completa desvalorização que a empresa tem para com seus trabalhadores, e principalmente nesse momento de pandemia, em que nós estamos nos hospitais, cuidando da saúde da nossa sociedade. Então, eu vou abrir aqui a fala com o Sérgio Ronaldo, para que ele possa explanar um pouco de toda essa situação que estamos vivendo e de toda a conjuntura atual referente ao serviço público e aos trabalhadores da EBSER. Sérgio, boa noite. Olá, boa noite, Gislaine, Andréa, Carlos Chácara, Marcos Trovão e nosso companheiro de direção, Pedro Armengol. Eu acho que esse é um momento importante em que o nosso país está vivenciando toda essa situação, e a gravação desse vídeo ele vem no sentido de esclarecer algumas questões que estamos vivenciando com relação à EBSER. É uma empresa nova, tem aí menos de 10 anos, mas os últimos 6 acordos que nós celebramos com a empresa foram muito complexos. Infelizmente, não por disposição das representações dos empregados no trato das negociações, nós temos sempre esse cuidado, mas, infelizmente, todos os últimos acordos tivemos que ir parar no Tribunal Superior do Trabalho, não por incapacidade nossa, mas em grande parte por incompreensão da gestão da empresa em ter a sensibilidade da gente superar os conflitos no diálogo, na mesa de negociação. E parece que, no momento atual, nós vamos trilhando pelo mesmo caminho, porque, olha, em um momento crucial que o nosso país está enfrentando, do combate ao Covid-19, um inimigo virtual que não escolhe classe social e que grande parte das vítimas são os empregados públicos que estão à frente no desafio de salvar vidas, a empresa apresenta uma resposta à nossa pauta que foi construída durante o ano passado, ainda sem finalizar o acordo que nós conseguimos ter uma sentença normativa no TST, agora no último mês de abril, né? Infelizmente, a empresa nos apresenta uma resposta à nossa pauta que é totalmente insignificante, um desprezo com a pauta que foi apresentada.
E, lamentavelmente, depois que nós fizemos essa atividade, agora no último dia 27, nós tiramos com o nosso sindicato aqui do DF e orientamos no país todo que as pessoas, onde fosse possível, pudessem fazer atividade respeitando o distanciamento social, com máscara, com álcool gel, mas que pudesse demonstrar indignação com a resposta que a empresa apresentou à pauta que foi construída a duras penas. Basicamente, eles rejeitam quase todas as cláusulas e só diz que é viável em torno de 8, 10 cláusulas que foram apresentadas. E os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER, com muita competência, construíram uma nota de repúdio, que é de se repudiar mesmo a resposta da empresa, e nós entregamos essa nota de repúdio no dia 27 à empresa. Mas, para isso, eles foram ágeis para responder com palavras assim de impacto totalmente negacionistas. E o que nos deixa, na verdade, indignado é que eles iniciam na nota de esclarecimento, que está pública no sítio da empresa, que foi com perplexidade que a empresa recebeu no último dia 27 de maio deste ano, documento intitulado Carta de Repúdio à Proposta da EBSER para os Trabalhadores da Saúde. Ora, quem estão perplexos somos nós. Porque, sinceramente, a empresa não querer considerar uma pauta que não é pedir demais a pauta que nós apresentamos. Essa pauta foi muito discutida, muito dialogada com todos os empregados do país e não tem nada demais para ser perplexidade. Perplexos estamos nós, que evidentemente parece que vamos ter que ir pelo 7º ano para os balcões da justiça, porque, infelizmente, a ideia da empresa é continuar judicializando um debate que poderia ser mais político e técnico com os trabalhadores e com a comissão, justamente com as entidades que os representam, mas a empresa sempre trata com desprezo os pleitos dos empregados. E isso é o que não nos permite ter um diálogo assim mais franco com a empresa por conta disso. Nós sabemos do empenho que os empregados e as empregadas da EBSER estão fazendo diante desse desafio que é salvar vidas. Inclusive, com a responsabilidade que temos com os mais de 33 mil empregados e empregadas da EBSER em todo o país, nós apresentamos para a empresa que o momento não era propício para que pudéssemos abrir um debate sobre o conflito que já está instalado com relação à pauta que apresentamos. Haja visto que o último acordo nós passamos praticamente 1 ano e meio para poder fechar. E isso na Justiça do Trabalho. Então, nós já percebemos que iríamos ter dificuldade e com a responsabilidade que os empregados e empregadas da EBSER, juntamente com as suas entidades representativas, têm, nós achamos que focar no acordo coletivo agora iria desviar o foco do principal objetivo hoje da empresa, bem como dos empregados, que é salvar as vidas das pessoas. E com muita responsabilidade, nós solicitamos à empresa que pudesse repensar no segundo momento, porque no primeiro momento nós reivindicamos à empresa que permitisse a participação dos representantes dos trabalhadores nos comitês de crise. No primeiro momento eles negaram. Depois da complexidade que eles viram que a empresa estava metida, foi que permitiram que a gente indicasse que os trabalhadores participassem dos comitês de crise. Mas nós tivemos todo o cuidado de apresentar essa proposta no viés de que, se nós fôssemos continuar o diálogo e as tratativas com a complexidade da proposta e resposta negacionista que a empresa apresentou à pauta dos empregados da EBSER, nós iríamos entrar num conflito, e eu acho que nesse momento seria um conflito que não iria ser bom para nenhuma das partes, nem para os empregados, nem para a empresa, já que o objetivo principal é salvar vidas, proteger os empregados, equipamento de proteções individuais e também dar condições de que esses empregados não estejam transferindo
o Covid-19 para suas famílias, para seus parentes mais próximos, ao se deslocar de casa, trabalho, trabalho, casa. Esse foi o nosso compromisso e o nosso respeito. Infelizmente, a empresa apresentou uma resposta, como quem diz, nós queremos chamar vocês para o confronto. E olha, nós somos bons de briga. Os empregados e as empregadas da EBSER, quando decidem, fazem movimentação. É fato que, nesse momento crucial, nós não vamos orientar os empregados a fazer isso, mas nós queremos chamar a responsabilidade da empresa que não nos chame para o confronto nesse momento. Nós queremos dialogar, queremos tratar dos temas com responsabilidade, que os casos requerem, mas nós queremos também que a empresa respeitem a pauta dos empregados e tem muitas inverdades nessa resposta que ela transformou e tornou pública. E, durante o decorrer desse vídeo, nós vamos esclarecer com A mais B, de A a Z, as inverdades que a empresa apresenta aqui para tentar confundir a cabeça das pessoas que estão focadas no objetivo de salvar vidas. Na verdade, na resposta da nota de esclarecimento que a empresa apresentou com relação ao abaixo-assinado, que foram subscritos por 8.050 empregados e empregadas, é uma resposta totalmente equivocada e que, infelizmente, continuam chamando os empregados para o confronto ao invés de chamar para o diálogo. Nós sempre prismamos pelo diálogo, pelo debate, tanto é que as negociações às vezes se estendem até além do que o necessário. Mas dessa forma como a empresa quer tratar a situação apresentada, é inaceitável que a gente permaneça calado ou em silêncio, porque isso seria negar o direito que eles estão querendo retirar do conjunto dos empregados. E isso nós não aceitaremos em hipótese alguma. O país passa por dificuldade, mas, infelizmente, não por culpa dos trabalhadores, nem por culpa dos empregados da EBSER, nem por culpa de nenhum trabalhador desse país. Nós precisamos ter muita cautela, muita responsabilidade, mas a empresa tem que assumir a sua responsabilidade também. Não pode jogar no colo das representações dos trabalhadores, nem da comissão, esse problema que a empresa não é de hoje que vem criando. E quer sim retirar direitos, quer sim usurpar conquistas históricas dos empregados. E isso não terá a nossa chancela para continuar retirando direitos, como queriam retirar em outros períodos, e foram precisos enfrentamentos, foram precisos mobilizações, foram precisos greve para preservar direitos. Então, no que depender dessa confederação, no que depender da comissão, nós não vamos ceder com direitos conquistados a duras penas nos últimos acordos que assinamos. Estamos abertos para o diálogo, claro, mas, evidentemente, retirar direitos é um equívoco num momento tão crucial que vivem hoje tanto o serviço público como a classe brasileira, precisando. Só para dar um exemplo, a EBSER é uma empresa que, com muita competência, serve ao Sistema Único de Saúde. Mas com a emenda constitucional 95, eles já retiraram 23 bilhões do SUS. 75% da população brasileira se utiliza do Sistema Único de Saúde. Significa dizer que a cada 4 brasileiros e brasileiras, 3 se utiliza do SUS. Então, nós temos compromisso com a população brasileira, nós queremos um EBSER forte, nós queremos um Sistema Único de Saúde forte, que cumpra com os desafios que tem, mas para que isso aconteça, tem que resguardar o direito dos empregados, dos trabalhadores. Não podem colocar essa fatura nas costas dos trabalhadores que estão se sacrificando, inclusive muitos estão afastados por terem cumprido com seus deveres de ofício, cumprido com suas missões, sem medir esforços, mas esse reconhecimento tem que ser apresentado pela empresa, porque senão fica um jogo desigual, né? E nós não vamos querer entrar nesse jogo já perdendo de 7-1, e aí fica muito ruim para nosso lado. De toda forma, eu quero devolver a palavra para a companheira Gislaine,
mas o que depender da Condicef, nós não vamos ceder no sentido de que eles retirem direitos historicamente conquistados pelo conjunto dos empregados, pelas várias mobilizações, pelos incansáveis processos de negociações, e agora ceder assim, de forma irresponsável, como a empresa está querendo. Obrigada, Sérgio. De antemão aqui, né, em nome dos trabalhadores da EBSER, eu já gostaria de agradecer a sua participação. Provavelmente, como a gente já tinha conversado antes, você não conseguirá permanecer até o final. Então, antecipadamente, já lhe agradeço aí essa grande contribuição para esse nosso vídeo conversando com os trabalhadores. E eu gostaria de passar um pouquinho a palavra agora para Pedro Armengol, que faz parte da Executiva Nacional da CUT e da Executiva da Condicef, e você pudesse trazer para a gente, Pedro, um pouquinho sobre o ataque direto, na verdade, ao serviço público, né? E através, inclusive, dessa lei complementar que está aí, para a gente entender que essa lei irá também atingir não só os servidores públicos, como também os empregados públicos. Essa lei que já está em tramitação. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, queria te saudar, né, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER. Vocês, como os empregados públicos, né, estão no mesmo contexto nosso hoje de servidores públicos, né, que são pagos com recursos oriundos da União. E nós vivemos um momento atípico, né, tanto a nível de Brasil como a nível de mundo. E para nós, brasileiros, num momento atípico, diante de uma pandemia com consequências gravíssimas, né? Algo que só aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola, né? Que volta agora a uma crise sanitária profunda com esse vírus, né? E, para nosso azar, chega no momento em que nós temos um governo que está a serviço não da população brasileira ou do bem-estar da população, muito menos dos trabalhadores, mas sim, né, numa política, né, sequencial de ataque aos trabalhadores, né? Inclusive se aproveitando desse momento de pandemia para aprofundar os ataques, né? Não respeita nenhum momento, né, que nós estamos passando, todos os trabalhadores e trabalhadoras, e aqui eu particularizo, né, os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER, que na sua grande maioria estão na linha de frente da pandemia, né, estão muito mais expostos do que os demais trabalhadores do Brasil, há um risco de contaminação e há um risco de vida. E só para exemplificar melhor, né, o que está aumentando os nossos problemas é que, diante da pandemia, o governo federal teve de enviar recursos para os estados e municípios para auxiliar, né, na estrutura, né, para suportar, né, o recebimento de pessoas contaminadas. Então, um debate que começou na Câmara era um projeto de 130, né, que foi aprovado, uma ajuda de 60 bilhões para os estados e municípios. Quando esse projeto chega no Senado, simplesmente o Paulo Guedes vai lá no Alcolumbre, né, o presidente do Senado, e diz, olha, mas o governo, a base do governo só ajuda a aprovar esse projeto se você apresentar uma emenda travando, né, os estados, os municípios e a União de conceder qualquer reajuste a qualquer servidor empregado público até dezembro de 2001. E o Alcolumbre, né, simplesmente aceitou a proposição do Paulo Guedes e apresentou essa emenda e o Senado aprovou essa emenda. Quando o projeto foi devolvido para a Câmara, porque teve alteração, teve emenda, muitos parlamentares tentaram ainda, né, salvar alguma coisa, apresentando também uma emenda, né, no sentido de que os trabalhadores que estavam na linha de frente da pandemia, como trabalhadores da área de saúde, trabalhadores da área de segurança, trabalhadores da área de assistência social e outras áreas também que estão à frente da pandemia,
seriam, né, excetuados dessa regra, quer dizer, não entravam nessa regra de proibição de concessão de reajuste até dezembro de 2001. Bem, eu nunca ser contra essa emenda, 2021. Mesmo não sendo para todos os servidores, mas mesmo uma parte dos servidores, dos trabalhadores, estavam sendo salvaguardados, né, dessa política, né, de trava de qualquer perspectiva de reajuste salarial até dezembro de 2001. Quando chega, porque o projeto foi aprovado na Câmara, quando chega para o presidente da República, ele simplesmente veta essa emenda. Quer dizer, voltou a estaca zero. Nenhum servidor ou trabalhador público não pode ter reajuste até dezembro de 2001. Bem, o projeto foi vetado, essa parte foi vetada, o presidente devolveu para o Congresso. 2021, né? Desculpa, Pedro. 2021. Isso, desculpa, 2021. Isso. 2021, até dezembro de 2021. Bem, o Congresso voltou, o projeto voltou para o Congresso com o veto do presidente da República, e o Congresso Nacional tem até o dia 27 agora desse mês para votar o veto. Ou derruba o veto, e aí volta à situação anterior, que proíbe para os demais, mas esses setores que estão à frente, dependendo do poder executivo, pode ter reajuste. E se não derrubar o veto, né, quer dizer, se o governo ganhar o embate no Congresso, simplesmente volta também a estaca zero, que nenhum servidor ou empregado público pode ter reajuste até dezembro de 2021. Então, é uma situação delicada. Nesse momento, uma opinião aqui rápida sobre a questão do acordo coletivo da EBSER, né? É evidente que tem que dialogar com essa possibilidade de derrubar o veto ou não, porque os movimentos vão se definir a partir de se mantido o veto ou não mantido o veto, né? Porque se mantiver o veto, né? Eu não estou torcendo por isso, estou dizendo possibilidade. Se mantiver o veto, vamos ter de dialogar o que é que nós vamos, em termos de objeto do acordo coletivo, tentar avançar, porque na questão de reajuste de pauta econômica não tem discussão. É uma lei complementar, a lei 137, só se revogar essa lei, né? E para revogar essa lei, só se derrubar o governo, né? Porque eu acho muito difícil, a nível de parlamento, derrubar essa lei. Agora, se derrubarem o veto, né, aí, claro, que abre uma possibilidade, não é que está também garantido, né? Mas abre uma possibilidade que, ao menos, não tem o impedimento. Né? Ao menos, não tem o impedimento. Aí vai depender, claro, da movimentação, da vontade política do Poder Executivo e de nossa capacidade de mobilização e negociação. Mas é uma conjuntura difícil, está difícil para todo mundo, né? Hoje passamos o dia numa reunião, o dia todo, eu e o Sérgio, numa reunião da executiva da CUT, e as análises, né, do pós-pandemia são extremamente delicadas, né? É uma crise econômica profunda, né? Uma crise social profunda, né? Uma crise política profunda, né? Num governo que está ali para ter interesse só do grande capital. Mas nós somos trabalhadores, nossa vida nunca foi fácil, né? Nós nunca tivemos vida fácil no Estado capitalista. Nossa vida sempre foi de luta, de lutar, de se organizar, de lutar e de superar as dificuldades. Eu acredito que os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER vão, com certeza, com o seu nível de organização, superar as dificuldades e lá na frente, se a gente não conquistar o idealmente, se conquistar o possível. Né? É isso que nós esperamos e o que nós desejamos e o que nós trabalhamos para isso. Obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Ok, muito obrigada, Pedro, pela sua participação, pela sua grande contribuição. Obrigada, Sérgio. Nós vamos dar continuidade aqui com os outros convidados. Obrigada. E assim, gente, até falando um pouco para vocês aí, aproveitando a fala de Pedro, tem alguns trabalhadores da EBSER que meio que criticam um pouco quando a gente fala da conjuntura nacional, da política nacional, mas é muito importante a gente entender que, enquanto empregados públicos, nós fazemos parte da conjuntura nacional. Todas as decisões do governo, elas nos afetam diretamente. Então, se essa lei que Pedro acabou de explicar, ela passar,
ele vai nos afetar. Nós ficaremos em reajuste até 2021. Então, todas as decisões do governo, elas afetam também os trabalhadores da EBSER. E nós não podemos ficar alheios a isso. Nós temos que estar participando, sim, do debate político, do debate da conjuntura nacional. Isso é muito importante, enquanto empregados públicos, também estarmos nos somando aos servidores públicos e a todos os outros trabalhadores para poder vetar qualquer tipo de retirada de direito. Então, a gente está observando que a política desse governo é retirada de direito, e a gente tem que se contrapor a isso, tá? Eu queria deixar esse recado para os trabalhadores do EBSER e a gente dá continuidade com relação à resposta da empresa. A empresa, ela respondeu alguns pontos da nossa carta de repúdio, tá? E eu vou passar a palavra agora para a nossa amiga e companheira Andréa Quintela, que é representante do Ceará. Andréa vai falar sobre a proposta da empresa de igualar a hora noturna com a hora diurna, como também o banco de horas, que a empresa EBSER deseja ampliar esse banco de horas de 6 meses, o que é hoje, para 12 meses, e também falar um pouco sobre a questão do reajuste nos auxílios aí que nós não tivemos nesse acordo que foi fechado no TST, né, o ano passado. Andréa, com você. Boa noite a todos e a todas, companheiros guerreiros, empregados da EBSER. Eu sou Andréa Quintela, estou representante do Estado do Ceará e hoje estou diretora do SINDICEF-CE. Então, a gente vem trazendo para vocês a verdade sobre essa nota que a empresa lançou de 9 pontos aqui, de absurdos, de inverdades, querendo enganar você, empregado EBSER, querendo lhe iludir como se fosse uma coisa boa a resposta da empresa. E a gente veio aqui a você, para que você abra os olhos, e a gente vai falar sobre a verdade do que está por trás dessa resposta da empresa. Então, assim, um dos primeiros pontos que a empresa fala, do ponto 1, eu vou ler um pouquinho para vocês, para a gente poder assimilar melhor. É igualar a hora noturna com a hora diurna, promovendo o aumento da carga horária trabalhada aos plantonistas noturnos. Eu vou só ler um pouquinho para vocês a definição de trabalho noturno. Segundo os especialistas em saúde do trabalho, mais desgastante e física e emocionalmente aos trabalhadores. Isso porque é o período em que as pessoas normalmente descansam. Assim, ao substituir o dia pela noite, o funcionário tem seu período de descanso prejudicado e ainda parte do dia comprometido, impedindo de socializar-se e cerceando do convívio familiar. Então, minha gente, a proposta da empresa é descabida. Nunca um plantão noturno vai ser igual ao plantão diurno. No artigo 73 da CLT, ela fala que a hora noturna corresponde a 52 minutos e 30 segundos. A cada plantão noturno é gerada a hora ficta. 12 horas diurnas correspondem a 11 horas noturnas. A cada plantão é gerada uma hora ficta de 1 hora noturna. Essa hora noturna, ela é chamada de hora ficta. Eu trouxe para vocês também o cálculo da hora ficta, para quem quiser acompanhar melhor, depois de olhar. Existe um cálculo dessa hora. Então, as horas fictas correspondem a divisão das horas noturnas trabalhadas por 52,5 minutos, multiplicado por 60 minutos. Então, quem aí quiser descobrir o total de suas horas fictas, calcula, faz um cálculo, é uma formulazinha matemática. As horas noturnas trabalhadas, divididas por 52,5 minutos, multiplicado por 60 minutos. Aí você tem um cálculo das suas horas fictas. A CLT, no artigo 73, ele fala que, no parágrafo 2º, a hora noturna deve ser contada das 22 horas até as 5 horas da manhã. Consequentemente, antes a empresa nos pagava das 22 horas às 7 horas da manhã, depois voltou atrás e hoje ela nos paga das 22 horas às 5 da manhã. Mas nada impede
que esse horário seja estendido, porque no próprio artigo 73 da CLT, no parágrafo 5º, fala que esse prazo das 5 horas pode ser estendido até a hora da saída. A compensação em dinheiro pode ser estendida até as 7 horas da manhã. Isso é falado no parágrafo 5º da CLT. Outra coisa que nos assegura também na lei é que a lei assegura que 20% da remuneração na hora noturna deve ser paga sobre a hora diurna. Então, minha gente, jamais a hora diurna vai ser igual à hora noturna, né? Isso é uma inverdade que a empresa quer apresentar, como se fossem horas iguais e não são. Então, empregado EBSER, essa proposta é uma afronta aos plantonistas noturnos e é uma perca de direito aos trabalhadores aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Obrigada. Andréa, obrigada. Nós vamos agora falar um pouquinho, gente, eu fiquei aqui de falar com vocês sobre a redução de 50% no valor da hora feriado, tá? A EBSER está propondo que, no nosso acordo coletivo deste ano, nós possamos abrir mão do que nós recebemos no feriado há alguns anos. Por que nós temos direito a receber o feriado dobrado? Porque isso já foi acordado há alguns anos, durante todos os processos de acordo coletivos anteriores. Então, isso não foi algo que a EBSER cedeu. É um primeiro esclarecimento que eu gostaria de dar para vocês. Não foi algo que a EBSER cedeu por vontade própria. Isso foi algo conquistado pelos trabalhadores. Então, essa redução que vem enquanto proposta hoje da empresa é, mais uma vez, uma afronta aos nossos direitos. Porque ela quer reduzir em 50% no valor da hora feriado, inclusive com alegações que não procedem, com alegações que não concordamos. Pelo contrário, o que a gente sempre diz nas mesas de negociações e que a gente fica tentando fazer com que a empresa compreenda é que durante o feriado, enquanto todos os outros trabalhadores que não são de áreas essenciais estão em suas casas, com suas famílias, com os seus filhos, com seus pais, estão viajando ou estão em algum tipo de lazer ou vida social, porque todos os trabalhadores precisam ter, sim, uma vida social. Os trabalhadores da EBSER estão lá, dando plantão no hospital, cuidando das vidas, cuidando das pessoas. Então, mesmo no feriado, nós estamos lá, cuidando das pessoas. E a proposta da EBSER é reduzir o valor que nós recebemos por esse dia. Vejam só como é absurda a postura da empresa, porque a gente não aceita nenhum tipo de redução, nenhum tipo de retirada de direitos, nós não vamos aceitar. A empresa colocou em respeito ao contribuinte. Na verdade, a empresa deveria ter respeito ao contribuinte e respeito aos trabalhadores. Por que nós não merecemos respeito se nós somos contribuintes e trabalhadores? Isso é uma pergunta que eu faço aqui, refletindo para que a gestão da EBSER realmente tenha conhecimento desse vídeo. Nós também somos trabalhadores e também somos contribuintes. Por que nós não merecemos respeito? Então, dizer para vocês que é essa, sim, a verdadeira proposta da EBSER, reduzir a hora feriado, tá? E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar porque isso foi um direito que nós conquistamos em todos esses anos de luta, tá? Esse é o outro ponto. O outro ponto que a EBSER vem como proposta é criação de critérios para os 2 dias de abono. Eu quero dizer abono, que todos os anos, né, você que é trabalhador da EBSER um pouco mais antigo, e para você que também chegou depois, é bom entender que todos os anos a EBSER, ela implica, né, realmente ela implica com essa questão de 2 dias de abono. E como foi que nós conquistamos esses 2 dias de abono? Esses 2 dias de abono não foi a EBSER também que cedeu. Nós conquistamos ele em negociação no Tribunal Superior do Trabalho. Enquanto que o ministro, eu estou na negociação, gente, desde 2015, e participei de todos esses processos, como alguns colegas que aqui estão também. O ministro do TST, Ives Gandra,
em época 2015, ele propôs que, diante das perdas que nós estávamos tendo, diante de que a EBC não tinha mais nada a oferecer para os seus trabalhadores, ele propôs e colocou em ata que nós poderíamos ter 2 dias de abono como folga. Por quê? Porque a EBC não tinha nada para nos oferecer naquele momento. Então, nessa conciliação no TST, essa proposta veio do ministro. E aí, foi assim que nós conseguimos fechar e conquistar esses 2 dias de abono. Por quê? Porque o ministro tomou como exemplo as outras estatais. Em várias outras estatais, como Caixa Econômica Federal, Correios, Petrobras, os trabalhadores têm direito a alguns dias de abono. Então, desde 2015, nós temos esse direito que foi conquistado nessa mesa de negociação no TST, na presença, enquanto proposta do ministro. A partir daí, esses abonos se transformaram em um martírio. Por quê? Porque todos os anos a EBSER tem a proposta de retirar. E na luta, nas greves, nas mobilizações, nós conseguimos manter até aqui. Esse ano, a proposta mudou um pouco. Eles descaracterizaram, mudou. Está dizendo, não, pessoal, nós não queremos retirar os abonos, mas nós queremos estabelecer critérios. Estabelecer critérios de que as pessoas não tenham faltas injustificadas, não tenham advertências e que precise ter 1 ano de empresa. O que vai acontecer com isso? Mais uma vez, uma divisão de empresa. Eu não tenho direito, porque a pessoa que tem mais de 1 ano, ela tem um direito maior que o meu. A gente não vai aceitar isso. Eu não acredito que os trabalhadores vão concordar com isso. Por quê? Porque isso não traz isonomia. Isonomia é que todos os trabalhadores sejam tratados por igual. Não justifica a EBSER querer impor que para a retirada dos abonos nós precisamos ter 1 ano de empresa. Não há justificativa para isso, enquanto que todos os trabalhadores devam ser tratados igualmente. Então, esse critério é um critério injusto, é um critério arbitrário. O outro critério é com relação às faltas. Faltas injustificadas ou advertência. Gente, o tipo de assédio moral que a gente sabe que tem dentro da EBSER. A gente sabe que a EBSER hoje é uma das estatais mais denunciadas por assédio moral. A gente acompanha. Nós convivemos diariamente dentro dos hospitais, não é isso? A gente acompanha e sabe que o índice de assédio moral é altíssimo. Quem vai garantir essas faltas injustificadas, essas advertências? Quem vai garantir que não existem trabalhadores perseguidos? Não, a gente sabe que existem trabalhadores que são perseguidos, sim. A gente sabe que existem denúncias anônimas, a gente sabe que existem denúncias no Ministério Público do Trabalho, a gente sabe que existem processos em curso. Tudo isso nós sabemos. O que fica parecendo para nós, enquanto representantes, é que a gestão da EBSER ou ela está totalmente alheia ao que acontece nos hospitais, ou está se fazendo de que não sabe. Porque não é fácil a rotina dentro dos hospitais. E em muitos hospitais, as denúncias de assédio moral são grandes. Então, vai ter chefia que vai coagir o trabalhador, vai dizer assim, esse ano você não vai tirar abono, vai ter uma advertência. Então, isso é mais um instrumento que a EBSER está fornecendo para as chefias, colocando o abono praticamente na mão delas. Então, é outra coisa que nós não vamos permitir, nós vamos lutar para manter os 2 dias de abonos para todos. Para todos. Existem outros pontos que nós vamos debater, e eu vou convidar agora o nosso colega Marcos Trovão, que ele vai falar um pouco sobre a flexibilização do pagamento das férias e a limitação que a EBSER está implantando, a limitação para acompanhar pessoa da família. Tá? Marcos Trovão, com você. Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para clamar por nossos direitos, em prol não só de uma classe pequena, mas de uma classe de servidores de saúde bem ampla e que está sendo injustiçada, colocado como mentirosos nessa
vamos dizer, nessa situação colocada pela empresa. E o que citamos nesse ponto foi apenas um pedido bem cordial. Qual é o pedido cordial? Que fossem flexibilizados os pagamentos de antecipação de férias das pessoas que entram de férias no início de cada mês. O que acontece? Se eu entro dia 1º, eu tenho que sair de férias com o meu dinheiro em conta, claro. Eu tenho o meu direito, trabalhei durante os meus 12 meses ali, então eu tenho direito de usufruir disso. A empresa simplesmente se opôs de uma maneira até, eu acho que ignorante, de certa forma, nos propondo que nós, se nós quiséssemos, que nós voltássemos ao antigo pagamento, que era tratável pelo artigo 136 da CLT, porque não há como flexibilizar, porque nosso pagamento é pago pelo CIAEP, que é hoje o sistema de pagamento do sistema de pessoal. Certo? Até aí ele tem ali a notoriedade em falar sobre isso, o pagamento são regidos por esse sistema, sim. Mas só que as férias são programadas em um tempo hábil de até 60 dias anteriormente. Então, o que custa nesse tempo que já tem algo programado? Se eu tenho uma compra programada há um tempo, eu tenho com certeza já ter esse montante para fazer esse pagamento dessa compra. Então, se o funcionário já fez ali a sua solicitação de férias no tempo hábil, o que custa a empresa fazer a sua antecipação? Não, mas a empresa se nega dessa forma e de uma forma brusca, nos tratando como pessoas nas quais não podemos estar ali executando nosso direito de gozo de férias. De uma forma, eu acho que até muito direta e ignorante, como eu acabei de citar. Faz-se uma desigualdade em relação a isso. A gente não tem o direito de solicitar as férias no começo do ano, no começo do mês, a gente tem que solicitar depois para poder sair com o nosso poder aquisitivo para o gozo dessas férias. É isso que a empresa quer nos impor e ela cita isso de uma forma, ao parecer, natural, que nós sigamos, então, isso se a gente não se adaptar ao sistema que é colocado. De uma forma muito irregular, para mim, ao meu ver, e eu acho que ao ver de vários trabalhadores. E o que acontece? Isso, previamente, eles já dizem que não vão fazer, certo? Então, você vai ter que tirar suas férias depois que o pagamento sair. Você vai ter que iniciar suas férias, colocando só uma situação, vamos dizer, na qual o seu filho possa ter aniversário no primeiro dia do mês e você vai querer comemorá-lo, você não vai ter o poder aquisitivo para fazer essa comemoração nas suas férias, porque o sistema tem que pagar apenas com dias úteis ainda aquisicionando o seu dinheiro em sua conta. Certo? Não só pelo dinheiro em usufruir, mas sim pelo direito de você usufruir no seu tempo, quando você quer, você ter autonomia do seu gozo de férias. No outro ponto, o que eles citam? Nós, plantonistas, que eu sou um dos que tira plantões noturnos e também plantões diurnos, de 12 horas. Os plantonistas de 12 e 24 horas, eles não têm iguais direitos de gozar um acompanhamento para o seu ente querido. Você não tem esse direito, por quê? Porque você vai desfalcar um plantão inteiro de 12 ou 24 horas. Sendo que ele deixa igualados de 6 horas. O que acontece nisso, gente? A gente vai fazer uma desigualdade dentro da empresa. A EBSER quer fazer uma desigualdade, uma desunião, uma diferenciação de direitos dentro da própria empresa. Isso vai gerar aquele clima ruim dentro da empresa. Isso é algo a ser pensado, gente. Nós não vamos adivinhar a agenda médica. A gente vai consultar num dia, marca, não se sabe se o nosso plantão caiu. Eu dependo do Sistema Único de Saúde. Então, eu não vou adivinhar se eu marcar uma consulta para um filho meu, tem 6, viu, gente? Então, 6 filhos para marcar consulta e não cair ali em contradição com o plantão meu, é um pouquinho difícil. Então, eu só quero que a empresa nos vejam como seres humanos. Bem difícil, também. Hein? Bem difícil. Então, nos veja como seres humanos. Não porque a gente tem uma carga horária, porque a gente pode faltar um dia e não ter alguém para repor ali o nosso plantão, para nos substituir, que a gente não tenha o direito de usufruir dessa consulta, de acompanhar um filho, de acompanhar uma esposa, um ente querido, no qual a gente não possa usufruir disso, tá ok? Então, eu deixo aqui o meu repúdio a essa nota que a empresa vem fazer esclarecimentos totalmente errôneos, nos defasando uma imagem que a gente construiu por tanto tempo, com tanta luta, e hoje ela quer ali quebrar essa imagem e, o pior, nos colocar contra as nossas bases, fazendo com que nós
somos pessoas mentirosas, o que é erroneamente da parte da empresa. Tá ok, gente? Agradeço aí a palavra. Marcos aqui do Maranhão. Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Obrigada, Marcos. Ótimos esclarecimentos. Obrigada, Andréa, também. Até esqueci de agradecer. Foram esclarecimentos perfeitos. Espero que a gente esteja aí tentando, né, esclarecer, clarear um pouco as ideias dos trabalhadores. Vou agora chamar e passar a palavra para Carlos Chácara, que vai falar um pouquinho aí sobre alguns pontos críticos, né, da resposta da EBSER, a questão que a EBSER chama de uma disponibilidade alcançável, que a gente sabe, a gente faz a leitura de que isso é um regime de sobreaviso, a EBSER quer regularizar uma situação aí desregular, e a outra questão muito importante para todos é a proposta da EBSER da insalubridade pelo salário mínimo, redução no nosso poder aquisitivo. Carlos, é você. Bom, boa noite, companheiros e companheiras, a nossa amiga Gislaine, a André, o Marcos, né, o Pedro e o Sérgio. Bom, nesse item 7 da empresa, na verdade, ela está querendo regularizar uma irregularidade que ela já vem cometendo há muito tempo. Eu vou citar aqui um exemplo que provavelmente já deve estar acontecendo já no seu setor ou já aconteceu em algum momento. Nos finais de semana, a empresa ela vem de forma arbitrária, descaracterizando a escala dos trabalhadores, principalmente no feriado, tá? Com o intuito, tá, de diminuir, entendeu? O número de funcionários para não pagar o feriado, a hora extra feriado. Então, o que acontece? Se tem 4 trabalhadores ali, né, no setor, de segunda, né, a domingo, chega no feriado, né, parece que o paciente tirou férias. Parece que ele foi também usufruir do feriado. E aí diminui, entendeu? Os trabalhadores, às vezes, em até 50%. Porém, aqueles trabalhadores que foram obrigados, né, a saírem de folga, essa folga, ela não é dada para o trabalhador. Acaba que o trabalhador tem essas horas descontadas, entendeu? No seu banco de horas. Então, a empresa ela penaliza os trabalhadores 2 vezes. Ela retira o trabalhador de trabalhar no feriado e poder ter a sua hora extra feriado, e, ao mesmo tempo, tira as horas que ele tem no banco de horas. Então, nós estamos já, entendeu, vendo com o jurídico uma forma, inclusive, de judicializar isso, porque isso é ilegal. Se ela não quer que o trabalhador não venha no feriado, que ela abone, entendeu, esse dia. Ela não pode simplesmente cobrar do trabalhador essas horas que ela mesma pediu para que ele não fosse, né, no dia da escala dele. Então, a empresa ela quer justamente, entendeu, regularizar algo que, de forma contínua, ela já vem cometendo várias irregularidades nesse sentido. Então, quando ela coloca ali, né, sobreaviso, né, regime de sobreaviso para todos os trabalhadores, né, sem remuneração extra, ela está querendo realmente ali regularizar algo que ela sabe que é irregular. Não tem nada, nada mais, nada menos, entendeu? Nesse sentido que a empresa quer fazer. Retirar mais direitos dos trabalhadores. Né? Escravizar os trabalhadores, porque a partir do momento que isso for aprovado, se nós aceitarmos que isso não vai acontecer,
O trabalhador, ele vai ser penalizado em não vir no feriado, no seu dia de plantão, e ainda vai ficar devendo essas horas para poder vir em outro dia que a empresa quiser. Isso pode ser no sábado, no domingo, enfim, qualquer dia. Então, essa situação que eu estou expondo aqui, entendeu? É a verdade. Não existe nenhum ganho nisso para os trabalhadores. Bom, em relação ao item 8, gente, isso é surreal, né? Os trabalhadores da EBSER já têm, assim, né, vários benefícios desiguais em relação às outras estatais. A insalubridade sobre o salário base, ela vem justamente para compensar um pouquinho isso aí. A empresa querendo retirar, né, a insalubridade sobre o salário base e jogá-la simplesmente em cima da CLT, sobre o salário mínimo, ela está aí, querendo ou não, retirar em torno de 30% do salário do trabalhador. Muitos trabalhadores abriram mão de outros trabalhos, às vezes até de outros concursos, justamente porque a empresa ela queria exclusividade. E todos nós podemos aí, quem tem mais tempo, né, de empresa, sabe muito bem disso. Entendeu? Há pouco tempo atrás, para você assumir na EBSER, você não poderia ter outro serviço público. Né? Tinha uma limitação de horas. Né? Todas as dificuldades porque ela queria exclusividade. Mas ela não quer pagar por isso. Ela não quer reconhecer, não quer valorizar os seus trabalhadores. Entendeu? É como a nossa companheira Gislane falou, nós somos contribuintes também, não existe isso. Por que não valorizar seus trabalhadores? É um absurdo que ela está fazendo com os novos trabalhadores que estão chegando na empresa, criando uma desigualdade, uma animosidade entre eles, trabalhando no mesmo setor e tendo percentuais diferentes. Isso aí não é saudável. A empresa ela tinha que ter responsabilidade e não penalizar esse trabalhador que está acabando de chegar na empresa. Porém, a empresa ela não consegue mudar isso sem passar pelo acordo coletivo. Hoje, a súmula do TST 51, ela nos garante, entendeu? Que isso não mude para a gente, que já somos concursados há muito tempo. Ela só consegue realmente fazer isso com os novos concursados. Isso só pode mudar se entrar num acordo coletivo. Por isso, a empresa está querendo vir, né, de forma bem contundente em relação a essa situação, jogando inverdades para os trabalhadores, que ela apresentou benefícios que poderiam compensar a perda dessa insalubridade. Uma mentira! Isso não existiu. E não existe benefícios que ela possa apresentar que possa realmente compensar, entendeu? Uma perda dessa no salário dos trabalhadores. Então, eu falo para vocês, trabalhadores, não existe nenhuma proposta da empresa em relação a esse sentido, de melhorar os benefícios. Existe só uma proposta, retirar direitos. E vamos lutar, eu sei que não é fácil, para que esses trabalhadores que entraram agora possam ter os mesmos direitos de quem está lá há muito tempo, do seu colega de trabalho que está ao seu lado. Vamos buscar na justiça isonomia. E, nesse sentido, eu digo para vocês,
com muita tranquilidade. Quem já está ganhando, fique tranquilo, isso não vai mudar. Vamos lutar até o fim para garantir que todos continuem tendo seu direito, sem nenhuma perda. Obrigado, Gislane, é com você. Obrigada, Carlos. E eu gostaria até de fazer uma complementação aqui com a sua fala, dizer para os trabalhadores, reforçando, né? Carlos é um outro colega que está aí nas negociações há alguns anos, como eu, reforçando a nossa indignação de como a EBSER ela está tentando manipular os trabalhadores com uma inverdade, porque não houve nenhum tipo de proposta de benefício em detrimento da insalubridade pelo salário mínimo. E se a EBSER está numa nota de esclarecimento dizendo que houve, a gente inclusive faz o desafio de que ela prove documentalmente, se existe algo documentado oficialmente de que ela fez algum tipo de proposta para os trabalhadores, porque eu estive presente em todas as reuniões e não houve proposta oficial, documentada de benefício nenhum. Pelo contrário, a EBSER, a proposta é a que está documentada sim, a de redução, reduzir a insalubridade pelo salário mínimo. E ponto. Nunca foi oferecido algum outro tipo de benefício, tá? Eu queria deixar esse complemento aí à fala do Carlos com relação a isso. E é algo, gente, que a gente não pode, de maneira alguma, perder. Por quê? Porque é um direito nosso, conquistado há muitos anos, conquistado em acordo coletivo de trabalho, o acordo coletivo de trabalho e contrato de pessoal. Como o Carlos bem explicou, é um direito nosso e nós vamos lutar até o fim para mantê-lo. Eu vou passar novamente para a nossa colega Andréia, ela vai complementar sobre o banco de horas, a proposta da EBSER de ampliar o banco de horas, e também falar um pouco do porquê não é possível, né? Aí é uma das coisas que a gente tem brigado também, a questão do reajuste nos benefícios, como auxílio alimentação, assistência médica. André vai nos contar um pouco sobre isso. Bem, gente, o outro ponto que é sobre o banco de horas, antes a gente tinha, nos acordos anteriores, a gente tinha 90 dias para compensar, para pagar ou para folgar. Em negociação coletiva, esse prazo foi estendido para 180 dias. Hoje a gente tem 6 meses para pagar horas ou tirar as folgas. A empresa está propondo 1 ano. A empresa está propondo que esse banco de horas se estenda por 12 meses. E ela alega o seguinte, eu vou ler aqui para vocês um parágrafo. O prazo atual não satisfaz a necessidade de equilíbrio entre as compensações de horas excedentes ou negativas de empregados. Na realidade, minha gente, o que é que acontece? O desequilíbrio está por falta de dimensionamento de profissional. A gente tem falta de profissionais em vários setores. E por isso, o empregado da EBSER não está conseguindo tirar sua folga. Por isso que esse prazo que a empresa quer estender de 12 meses vai ser benéfico à empresa do que a um empregado. Você imagina você trabalhar hoje e só poder folgar daqui a 12 meses. Então, esse prazo que a empresa quer esticar é por conta da falta de pessoal que você hoje não está conseguindo tirar a sua folga. Outro ponto, aliás, dentro desse ponto que ela fala também, o que é que acontece com o pessoal do home office, né? Licenças e atestados. Hoje a empresa deveria suspender a contagem do banco de horas para quem está em home office, licenças e atestados. Essa deveria ser a postura da empresa. E não aumentar o banco de horas para 12 meses para todo mundo. Ok? O outro ponto que eu vou falar aqui é sobre a LDO. Antes a gente tinha um reajuste no salário base, que era como se fosse um gatilho aos benefícios. A partir de 2019, né,
pela Lei Orçamentária de 2019, aprovada no Congresso Nacional, não existe mais essa indexação do percentual do base aos benefícios. Então, nada impede que nós negociemos cláusulas específicas como auxílio alimentação, plano de saúde com a empresa, separado do salário base. Hoje não está mais indexado por conta da LDO, mas nada impede que a empresa nos apresente um valor, um reajuste em cima dos benefícios. Dia 27 de junho agora vai ser votado a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que congela nossos salários e benefícios, né? A gente, infelizmente, se esse veto passar, se for aprovado, nós vamos ter aí por 1 ano e 6 meses nossos salários e benefícios congelados. Mas cabe a cada um de nós somos empregados da EBSER, nós vamos nos movimentar, vamos recorrer aos nossos políticos, fazer um processo de mobilização para reverter esse quadro, para que esse projeto não passe agora, dia 27 de junho, no Congresso Nacional. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu espero ter esclarecido agradeço aqui o espaço, espero ter esclarecido alguns pontos. E, novamente, eu falo, empregado da EBSER, vamos abrir o olho. A empresa só vem com uma proposta, que é de retirada dos nossos direitos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Andréa. Estou aqui. Então, gente, eram esses pontos que nós queríamos trazer para vocês, trazer esses esclarecimentos, trazer a visão dos trabalhadores, porque todos esses que estão aqui, né, falando com vocês, explicando, nós somos empregados públicos da EBSER e estamos trazendo para você o olhar do trabalhador, o olhar de quem está lá na ponta, dentro do hospital, não é de quem está em Brasília, dentro de um escritório, não. Então, essa é a verdade, essa é os esclarecimentos que nós precisávamos trazer para vocês. Espero realmente que tenha ficado compreensível, né, para todos. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, se tiverem críticas, estratégias, o que tiver, todos os representantes estão dispostos, estão abertos, né, para conversar, para dialogar. A gente sempre está aí, né, publicando, aceitando as contribuições de todos. Por quê? Porque isso é um lema da comissão, isso é um lema dos representantes, isso é um lema da Condicef e da classe trabalhadora. Juntos nós somos mais fortes. Então, só juntos é que nós conseguimos conquistar mais direitos. Então, em nome da Andréa, eu quero aí abraço para todo o Ceará. Em nome do Carlos, eu mando um abraço para todo o Espírito Santo. Em nome do Marcos, eu mando um abraço para todos os trabalhadores e todas também as trabalhadoras do Maranhão. Agradecer mais uma vez a participação do Sérgio, da Condicef, e do Pedro Armengol, também da Condicef. E também um abraço para todos os outros estados, para todo o Brasil, todos os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER, né, que está junto aí nessa luta, tá bom, gente? Muito obrigada a todos pela atenção até aqui, a todas. Como diz aqui no meu Pernambuco, um cheiro para todo mundo. Tchau.